Saudações pessoal, tudo bem? Prepare-se que hoje a gente vai desenterrar um tesouro da nossa ufologia brasileira. Vocês já ouviram falar da SBEDV? A Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Ela viveu ali nos anos 50 e 60, uma época onde o céu não era o limite, mas sim o ponto de partida para as mais eletrizantes perguntas, entre elas, se estamos sós no universo. A SBDV, ela surgiu exatamente nesse turbilhão de curiosidade global, sendo um verdadeiro farol para pessoas pioneiras, pesquisadores e sonhadores aqui no Brasil. E eu queria já deixar registrado aqui que essa pesquisa ela foi retirada lá do site do Fenômeno, tá? No nosso arcabouço ufológico, que resgatou e digitalizou diversos boletins originais dessa sociedade histórica. São documentos que estavam quase perdidos no tempo, mas que estão ao alcance de todos os ufólogos, pesquisadores e entusiastas da ufologia. Para quem está começando agora, ou para os veteranos da ufologia também, é crucial entender que a SBEDV não era um grupo qualquer. Muito pelo contrário, eles foram a primeira tentativa séria e organizada de investigar o fenômeno OVNI em solo brasileiro, lá no final dos anos 50 e início dos anos 60. Então imagina o seguinte cenário: o impacto da Guerra Fria, de plano de fundo, corrida espacial dando seus primeiros passos audaciosos e os famosos e sempre comentados ali discos voadores pipocando nos céus do mundo inteiro. Enquanto lá fora o projeto Blue Book tentava dar respostas, aqui no Brasil nós tínhamos a SBEDV levantando o estandarte da pesquisa séria feita no Brasil. E nesse caldeirão de incertezas e deslumbramento que em 1957 nascia a SBEDV. E a missão deles era coletar, classificar e estudar todas as informações relativas ao fenômeno aéreo não identificado. Um compromisso sério com um rigor impressionante para a época onde a maioria ainda tratava o assunto com descrédito. Se hoje a ufologia tem descrédito, imagina nos anos 50. E através do fenômeno, a gente tem acesso aos documentos originais, e eles não são só relatórios, eles são literalmente um passaporte para o passado, nos mostrando exatamente como os ufólogos daquela época abordavam os casos mais intrigantes. Então, o que será que eles descobriram? Como que eles investigavam? E, mais importante, como eram as suas conclusões? É isso que a gente vai trazer nessa pauta de hoje. Para ilustrar a riqueza das informações que podemos encontrar nos boletins da SBEDV, eu separei alguns exemplos de casos que, hipoteticamente, poderiam ter sido investigados e documentados por essa sociedade. E eles dão um vislumbre dos diferentes facetas do fenômeno OVNI que intrigava os pesquisadores dessa época. Esses boletins, gente, é importante frisar que eles eram registrados pela SBEDV e muitos dos casos que foram levantados e pesquisados pela SBEDV foram enviados para o Blue Book para investigação. E tanto a nossa SBEDV quanto a Cicoane tiveram casos que foram registrados lá fora. Muita gente no Brasil nem conhece esses casos. Foram registrados por ufólogos americanos e estão sob sigilo. Então, por exemplo, tem um caso que ele aconteceu em Varginha em 1971, se não me engano, e esse caso só veio à tona com a liberação dos documentos da FOIA. A referente à nossa lei de acesso à informação, que é a lei de acesso à informação americana. Ela se chama FOIA. E esse caso só veio à tona porque os documentos da FOIA liberaram sobre casos ufológicos brasileiros, e esse caso de Varginha do ano de 1971 estava lá dentre esses documentos. Então, imagino quantos outros registros ufológicos brasileiros não estão em mãos e literalmente em cofres americanos. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, o primeiro caso que eu quis trazer para vocês aqui é o caso das luzes de Araguari.
Araguari fica em Minas e esse caso aconteceu em outubro de 57, logo no começo da organização e pesquisa do Cicoane. Então a descrição do caso qual que era? Poucos meses após a fundação da SPDV, múltiplos relatos de fazendeiros na região de Araguari descreveram luzes brilhantes silenciosas, manobrando no céu noturno. Testemunhas afirmavam que as luzes alteravam de cor de branco azulado até laranja muito intenso e realizavam movimentos erráticos desafiando qualquer aeronave conhecida na época. Lembrando, gente, que a gente está falando dos anos 50, então as opções aéreas que a gente tinha ainda eram bem mais limitadas. E qual seria o foco da sociedade, né? Investigação de campo, com coleta de depoimento, desenho das trajetórias observadas e tentativa de triangulação para determinar a altitude. Buscar por possíveis explicações convencionais, balões, estrelas, aeronaves militares, para poder chegar e eliminar as conclusões. O boletim destacaria a coerência nos relatos de diferentes testemunhas não conectadas entre si. Um dos primeiros grandes casos investigados, solidificando uma metodologia da sociedade para coleta de dados de múltiplas testemunhas, foi esse caso de Araguari, onde muitas pessoas avistaram o fenômeno em locais diferentes da cidade, mas apresentavam e o depoimento delas era o mesmo depoimento, o fenômeno era o mesmo que elas viram em locais diferentes. Então se viu para eles criarem os primeiros padrões ali de metodologia para quando fosse necessário investigar diversas testemunhas. Esse foi o primeiro caso. O segundo caso que eu trouxe foi... Ele tem o nome de O Objeto Discoteca sobre Niterói. E esse avistamento é de março de 58 e ele aconteceu no Rio de Janeiro, né, na região ali de Niterói, e onde um grupo de estudantes de uma escola naval observou em plena luz de dia um objeto metálico em forma de disco de cor prateada que permaneceu estacionário por alguns minutos antes de acelerar rapidamente para o horizonte. Um dos estudantes conseguiu fazer um esboço detalhado desse objeto. A análise do esboço, as entrevistas com as testemunhas para detalhes sobre o tamanho aparente, velocidade e ausência de som, comparação com modelos de aeronave conhecidas também, e identificação de condições atmosféricas no momento do avistamento também foram levantadas nesse caso específico. E como foi um caso de avistamento diurno por diversas testemunhas com alguma formação em observação, foi considerado um caso confiável pela sociedade brasileira, devido à ausência de efeitos noturnos que pudessem confundir os espectadores ali. Então esse caso foi interessante que ele trouxe uma chancela, digamos assim, em dois fatores. Primeiro foi um avistamento diurno, com múltiplas testemunhas, e essas múltiplas testemunhas tinham algum grau de formação em observação. Então, como eles tinham treinamento militar, eles sabiam distinguir helicópteros de aviões, de outros tipos, né? Entre os diversos tipos de aeronave e, nesse caso especificamente, o que não seria nenhuma delas. O terceiro caso é o caso da aterrissagem em Goianésia. Esse caso aconteceu em junho de 1959 em Goiás, onde um pequeno fazendeiro reportou ter encontrado uma área circular no seu pasto com grama queimada e amassada em espiral, após ter observado uma grande nave escura sobrevoando a área na noite anterior. Não houve contato direto com os ocupantes da nave nesse caso. Qual foi a estratégia da SPDV para esse caso? Foi enviada uma equipe para coleta de amostra de solo e da vegetação, medição da área afetada e busca por qualquer rastro ou evidência física. Uma entrevista detalhada com o fazendeiro sobre a observação e qualquer mudança ambiental foi realizada. Mudança ambiental é no caso de efeitos eletromagnéticos, calor, frio, qualquer coisa que alterasse o estado normal, né? E esse foi um dos poucos casos com evidências físicas que a SBDV que ela documentou com rigor, assim, embora as análises laboratoriais fossem bastante limitadas naquela época, né? Então tiveram tratamento de provas físicas, né, do solo, da vegetação, mas os laboratórios eram muito limitados, né? O espectro ali, o raio onde essas pesquisas poderiam ser realizadas era bem limitado, então gerou um relatório final bem limitado também. O quarto caso desse documento
Ele é um encontro com tripulantes em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e aconteceu em setembro de 1960. Um motorista de caminhão quebrou na estrada enquanto tentava, e do lado de fora, enquanto tentava consertar o seu veículo, afirmou ter visto uma criatura pequena e de capacete emergir de um objeto em forma de charuto que estava pousado em um campo próximo. A criatura observou por alguns segundos antes de retornar à nave e partir. Nós tivemos diversos casos na nossa ufologia, onde seres utilizam capacetes. Inclusive, um dos seres avistados em Varginha utilizava um capacete também, né? Foi visto pela senhora Terezinha Galo, né? Lá no zoológico de Varginha. Estava segurando numa grade onde ela foi fumar. E ela avistou um dos seres lá usando um capacete. Mas tem vários relatos, vários casos onde é que seres utilizam capacetes. Nesse caso específico, foi coletada, né, o depoimento detalhado ali sobre a aparência da criatura, o formato da nave, o que o motorista, né, assim, como ele estava, né, durante o evento ali, como ele se sentiu, como estava o estado físico dele e emocional também. E a equipe tentou localizar o lugar exato do pouso para fazer a coleta de vestígios. E esse caso, para a época, ele foi um caso raro, né? Não tinham tantos casos assim que chegava para a sociedade brasileira de avistamento, de contato imediato de terceiro grau na época, né? Depois outras categorias foram geradas, mas quando você via um ser do lado de fora da nave, já era considerado terceiro grau. A sociedade brasileira ela tratava com muita cautela devido à dificuldade de verificação dos fatos, mas ainda assim ela documentava tudo que chegava para ela. E o quinto caso que eu trouxe foi uma onda de OVNIs que aconteceu em 1962 no litoral paulista. Então, durante várias noites de verão, múltiplos avistamentos de objetos voadores não identificados foram reportados por turistas e pescadores em diversas cidades do litoral paulista. Os objetos eram descritos como esferas luminosas que se moviam em alta velocidade sobre o oceano e sobre a serra. A sociedade brasileira analisou diversos depoimentos buscando padrões, né? Padrões de horário, padrões de local, padrões de deslocamento dos objetos, tentando cruzar informações com boletins meteorológicos e tráfego aéreo da região para descartar fenômenos naturais e aeronaves. E nesse ano de 62, ocorria uma onda ufológica, né? Então tinha diversos relatos chegando, né? Tanto que as equipes não conseguiam investigar o volume de coisa que chegava, né? Nós tivemos em Minas o Cicoane, e o Cicoane ele não tinha... Chegou em dado momento, ele não tinha equipe para conferir e checar todos os casos ufológicos que chegavam para eles. Então muita coisa foi perdida por falta de quórum ali, falta de equipe para isso. Então a SPEDV buscava, né, essas correlações para tentar entender a natureza do fenômeno e por que ele persistia em determinada, né, X ou Y região. Então, gente, eles são só alguns exemplos de casos, né, do vasto arquivo que a sociedade brasileira acumulou. Esses foram o que foram para os boletins, né? Nós temos alguns que não foram para os boletins também, né? Ficaram de fora, mas cada caso tem uma particularidade interessante, né? Desafios ali para a investigação, o que contribui, né, para a formação da pesquisa ufológica do Brasil. Isso foi o início ali da situação, né? Depois disso, vários parâmetros de pesquisa, metodologias foram criadas, né? Utilizando muita referência internacional, né? Principalmente norte-americana, de investigação, de campo. E os grupos, né, foram nascendo a partir daí e virou o que virou hoje, né? Nós temos diversos grupos espalhados pelo Brasil, mas todos desconectados, né? A gente não tem uma união dessas pesquisas, né? O que é a parte que falta um plano, literalmente um plano nacional para isso, que é onde eu dou muito crédito e muito valor aqui. A pesquisa do nosso amigo Gerbialdo, tem o site do Mabro lá, que faz o mapeamento de objetos voadores ao longo do Brasil. E ele tem esse projeto desse plano nacional de ufologia, né?
para unir toda a pesquisa, né, de todos os ufólogos num banco de dados só. Né? Mas temos muitos entraves internos ainda para serem resolvidos para que ele funcione na prática, mas eu sou um apoiador desse projeto, né? E convido outros pesquisadores, outras pessoas interessadas a participar também. Então, esse caso, gente, da sociedade brasileira, ele foi só um exemplo de como que a nossa ufologia nasceu, né? Séria, de forma rígida ali, com metodologia rígida de pesquisa, mas com muito crédito para a testemunha e muita seriedade no que eles estavam fazendo. Né? É um pouco de coisa que falta hoje em dia. Né? Nós temos muitos grupos aí com todos os perfis, né? Mas nem todo mundo é tão sério quanto deveria ser para tratar o assunto, né? E fazer a coisa caminhar com devido respeito aí. O próximo caso que eu vou trazer é o caso do capitão da Marinha em Ilhabela, em São Paulo. Ainda nos anos 60, 63 especificamente. Um capitão da Marinha Mercante estava de folga, né? E observou da sua propriedade em Ilhabela um objeto em forma de charuto, e mais uma vez um charuto, de cor escura, sem asas, que sobrevoava o canal entre a ilha e o continente, a uma altura considerável. O objeto realizou uma curva suave antes de desaparecer em alta velocidade. O relato era notável pela credibilidade da testemunha. Mais uma vez, né? Já foi criado aí esse papel de algumas testemunhas ter mais credibilidade do que outras, acostumado a observações de aeronaves e diversas embarcações. A SBDV ela dava mais crédito, né, para relatos de testemunhos com treinamento em observação, né, como é o caso do capitão. O boletim destacou a experiência do capitão buscando confirmar se havia alguma aeronave militar ou civil em rota que pudesse explicar o avistamento. Houve ausência de ruído e as manobras incomuns do objeto seriam o ponto-chave para que fosse um caso, né, validado ali. O próximo caso ele aconteceu em 1964 com o nome de perturbação de gado em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Alguns pecuaristas da região da Chapada dos Guimarães relataram a aparição de luzes noturnas incomuns sobre as fazendas, seguidas por um comportamento agitado e inexplicável do gado, que parecia aterrorizado. Em alguns casos, pequenos ferimentos lineares foram encontrados em animais no dia seguinte, sem indicação de predadores conhecidos. A equipe foi até o local e examinou tanto o solo quanto os animais. Coletaram o relato, né, dos moradores sobre as luzes que foram vistas, e sobre a reação do gado e sobre os ferimentos que foram identificados. Então, mais uma vez, o boletim estava procurando padrões, né, nos relatos que tentaria descartar causas naturais ou ação de animais silvestres, predadores, prestando sempre atenção na dimensão psíquica ou de influência do fenômeno. Isso é bem interessante. Já nessa época, eles já sabiam dessa possibilidade de influência, né, do fenômeno sobre o homem. Então, esse caso envolvendo marcas de interação ou, né, interação com animais, ele é um subtipo, digamos assim, de categoria ufológica que começou a aparecer muito nesse caso, nas pesquisas. Então, meados ali dos anos 60, começaram a aparecer muitos casos de mutilação, casos de interação, né, e desaparecimento de animais. O próximo caso, o oitavo caso, ele aconteceu em julho de 66. O nome dele é Fotografia Aérea em Manaus, no caso na Amazônia, onde um piloto de uma aeronave comercial em rota de Manaus-Belém alegou ter capturado acidentalmente a imagem de um objeto discoide metálico através da janela do cockpit, enquanto sobrevoava a densa floresta amazônica. A foto, apesar de ter baixa resolução, mostrava um ponto brilhante e oval, e essa foto tem no boletim. Eu vou, inclusive, gente, deixar o boletim, o acesso para o fenômeno do boletim, né, das edições, no link aqui da descrição. E a sociedade brasileira, ela dedicava uma atenção especial à análise de fotografias, buscando sempre auxílio de especialistas em fotografia, de imagens da época, para verificar a autenticidade e tentar melhorar as imagens e ampliar detalhes. A entrevista foi realizada com o piloto sobre as condições de voo, altitude, visibilidade, todos esses dados foram coletados e como que foi a percepção dele visual do objeto.
A tal prova fotográfica era sempre um santo graal para os pesquisadores, né? Isso até hoje. Esse caso ilustra a dificuldade e importância da análise documental do grupo ufológico. Próximo caso, o nono caso, foi um caso de interferência em equipamentos no agreste pernambucano, na região de Pernambuco, em fevereiro de 68. E onde moradores de uma pequena comunidade no agreste pernambucano reportaram que, em diversas ocasiões, quando luzes intensas eram avistadas à noite sobre arredores da vila, seus rádios e televisores apresentavam fortes interferências, chuviscos e perdas de sinal. Alguns veículos também tiveram dificuldades em dar partida, então tinha muita interferência, tanto eletromagnética quanto mecânica nesse caso. Mais uma vez foi realizada a coleta ampla de depoimentos sobre os avistamentos e a ocorrência simultânea das interferências. O boletim exploraria a possibilidade de campos eletromagnéticos incomuns associados aos OVNIs, que começava a ser discutido em círculos ufológicos internacionais nessa época. Mas os dados já eram coletados aqui. Então essa interação eletromagnética, né, sugeria que os OVNIs poderiam afetar a nossa tecnologia, né? Então era algo que estava muito no radar dos investigadores ali. E o último caso, então, é o caso dos crop circles, em Brasília. Círculos na plantação em Planaltina, no ano de 69. Um agricultor da região de Planaltina descobriu um pradão de círculos e linhas geometricamente precisas em sua plantação de milho, sem sinais de entrada ou saída aparentes. Isso ocorreu após uma noite em que sua família ouviram sons estranhos vindo do campo. Então a equipe foi a campo mais uma vez, fez o levantamento de todas as marcas, né, de pouso da aeronave, coletaram padrões da amostra da vegetação afetada ali mais uma vez, e fizeram todo o levantamento e colocaram também no boletim. É isso aí, galera. Esse foi o caso que eu trouxe para vocês hoje. Eu queria saber o que vocês acharam desse levantamento e o link tá na descrição. Não esquece o like e a ETXP está chegando, não se esqueça disso, o link também vai ficar na descrição. Bora ver uma galera muito legal da ufologia, dando uma palestra de 1 dia e meio ali, numa mega imersão ufológica. Aguardo vocês. Valeu!